Olá pessoal, tudo bem? Professor João Vitor novamente. Agora nós vamos trabalhar a unidade 3, que é a didática de História e Geografia, uma abordagem interdisciplinar. Veja, nós vamos contextualizar o tema dessa unidade 3 com o grande Jean Piaget, em sua obra de 1972, intitulada Para Onde Vai a Educação? Então, nessa obra, o Jean Piaget ele nos deu a percepção da importância das disciplinas serem trabalhadas de forma interdisciplinar. Ou seja, nós devemos evitar esses recortes entre as ciências, né? Aqui começa a história, aqui termina a história, aqui começa a matemática, e trabalhá-las de forma interdisciplinar, justamente para que a criança, né, o nosso aluno, aprenda a fazer as pontes entre esses conteúdos e, consequentemente, expanda o seu conhecimento sobre eles, não somente na parte conceitual, mas na parte de aproveitamento das disciplinas para a resolução de problemas. Então, o nosso material foi elaborado pensando a história e geografia como ciências capazes de nos dar um norte na preservação ambiental, né, na reconstrução das relações sociais, na valorização das culturas. A nossa disciplina ela tem esse peso, ela tem esse poder. Então, trabalhar de forma interdisciplinar é o nosso foco nessa unidade número 3. A nossa aula número 1, intitulada Possibilidades Didáticas entre Geografia e Matemática. Por que a matemática? Justamente por esse raciocínio lógico. Então veja, foi sugerido no material uma habilidade da BNCC que diz algo assim: descrever características observáveis, identificar, comparar, mensurar. Do que trata essa habilidade? Essa habilidade ela trata do raciocínio lógico, né? Então, diante de um problema, diante de uma tomada de decisão, mais do que saber exatamente o conceito por trás daquilo, ou mais do que saber os conteúdos por trás daquilo, se o nosso aluno tiver desenvolvido um raciocínio lógico, ele fará as associações, as pontes que os levarão a tomar ou a decisão correta, que é o esperado, ou no mínimo uma decisão que não lhe traga mais problemas. Mas como ele vai fazer isso? Por base da lógica matemática. Então, as ciências humanas e a matemática, né, se nós nos recordarmos das nossas aulas de filosofia, lá no século 4, 5 antes da era cristã, quando nasce a filosofia, né, a princípio com o matemático Tales de Mileto, então esse conceito entre matemática e ciências humanas, ele desde o início dos tempos, desde a antiguidade clássica, eles andam de mãos dadas, né? Então, se os gregos criaram e desenvolveram algo tão importante para o desenvolvimento não só deles, como de todo o mundo ocidental, como que nós não vamos trabalhar isso com os nossos alunos, já que trata-se da capacidade de resolver problemas cotidianos e problemas complexos. A nossa aula número 2, ela tem por título Possibilidades Didáticas entre História e Educação Física. História e educação física é unir as tradições ao nosso corpo físico. É unir os nossos conceitos de saúde física, mental e espiritual às tradições mais importantes das nossas civilizações. Então, quais são os jogos? Quais são as brincadeiras? Quais são as cantigas? Quais são os cânticos? Quais são as histórias, as narrativas que envolvem o nosso coração, a nossa mente, a nossa espiritualidade, o nosso corpo físico? Essa é uma possibilidade didática importantíssima entre a disciplina de História e a disciplina de Educação Física. Lembrando que essas tradições culturais, né, quando praticadas, quando exercidas, elas expandem não apenas o conhecimento histórico e cultural, mas elas nos trazem um conhecimento do espaço geográfico. Então, automaticamente, nós estaremos desenvolvendo habilidades geográficas. Por quê? Porque nós vamos saber, ou pela oralidade, ou pelas tradições, enfim, nós vamos saber de onde veio essa história, de onde veio essa dança, de onde veio esse canto. E aí tem toda uma possibilidade didática de exploração daquele universo geográfico. Então, é muito importante que isso seja trabalhado. Todas essas questões lúdicas,
todas essas tradições, porque vejam, quando nós trabalhamos a história, história é memória, não é isso? O historiador, ele não é o observador. Então o historiador, ele não está ali para julgar à primeira mão. O historiador, ele observa, ele testemunha algo. Então o historiador, nós enquanto historiadores, a todo momento nós estamos vendo coisas que vão formar a história, nós somos testemunhas. Ao sermos testemunhas, nós estamos assimilando aqueles conhecimentos em nós e nós vamos passar adiante esses conhecimentos. Seja de forma escrita, seja por meio da oralidade, enfim, seja por meio da arte. Vamos eternizar essa ideia ou esse sentimento que experimentamos em uma obra de arte, seja uma pintura rupestre, seja uma pintura em tela. Nós vamos eternizar isso em uma escultura, seja de gesso, seja de argila. Nós vamos eternizar isso em um colar, em um par de brincos, enfim, não importa. É a materialização de um sentimento causado pelo ato de experimentar a história como testemunha dela. Isso é muito importante para a criança, né? Para que os fatos cotidianos não passem despercebidos, para que os fatos cotidianos sejam entendidos pela criança, pelo aluno, como fatos de fato históricos. Muito legal, não é? Muito bem. Agora a nossa aula número 3, intitulada As principais práticas docente para aulas na educação fundamental nos anos iniciais. Vocês já perceberam, todo o nosso material foi elaborado pensando em a criança como protagonista da sua aprendizagem. Então, em todo o potencial do seu fazer, do seu experimentar, do seu sentir. Do aluno ser capaz de transformar aquelas impressões que ele recebe em aula em sentimentos e em atitudes. Então, dessa forma, nós vamos criar alunos críticos, mas críticos no sentido correto da palavra. Ou seja, de saber fazer julgamentos assertivos sobre as coisas. Então, nessa dualidade entre o ensinar a criança a fazer ou deixar a criança fazer, conduzi-la a fazer e ensiná-la a fazer, que é a aula teórica, né? Quais são as potencialidades do fazer para a criança, ou do ensiná-la a fazer, ou do conduzi-la a fazer? Olha só que legal. Então, primeiro, independente do método, pode ser Montessori, pode ser pedagogia Waldorf, pode ser escola tradicional, não importa, independente do método pedagógico, nós sabemos que quando a criança ou o adulto fazem, o ato de fazer, ele soma mais conhecimentos. Por quê? Porque essa experiência, ela vai ser, de fato, uma experiência, ou seja, experiencial, ela vai experimentar. Ao experimentar, há uma complexa gama de emoções, de sentimentos e de práticas que ela vai estar assimilando, tanto a criança quanto o adulto. Ela desenvolve a autonomia. Por quê? Porque ela vai ter que ser responsável pelo processo. Então, se você dá um relógio de pulso para uma criança e fala para ele desmonta, mas você vai montar depois. Então a cabecinha dele já está preocupada em desmontar aquelas peças da forma mais organizada possível para que ele consiga fazer o trabalho inverso, tá? Experimentem isso com as crianças, é muito interessante. Estímulo à curiosidade e à criatividade. Então, quem nunca se deparou com um utensílio, com alguma coisa que você olhou e aquilo te despertou uma curiosidade incrível? Ou pode ser coisas práticas, né? O ato de construir um cesto com fibras naturais, ou fazer um instrumento, uma ferramenta, seja lá o que for. Isso sempre aguça a nossa criatividade e a nossa curiosidade saudável. Essa experiência, ou seja, esse experimentar, vai se constituir em uma aprendizagem significativa, que é a proposta do nosso material. Aprendizagens significativas. Por quê? Porque serão aprendizagens contextualizadas. Nós não queremos oferecer às crianças coisas desconexas. Queremos contexto, espaço geográfico, conceitos históricos, tradições, referências culturais. É isso que nós queremos.
O desenvolvimento de habilidades socioemocionais, olha que importante. Então, quando a criança está fazendo, ela vai ter que ter a autonomia, mas também ela vai ter que ter a segurança de pedir ajuda, de falar que não consegue, de falar que precisa de orientação. Isso é importante para ela, porque é o entendimento do seu limite e o reconhecimento do potencial do outro. Os erros como estratégia de aprendizagem. Então, qual que é o problema da prova escrita? Ela é importante, mas a prova escrita, normalmente, ela acaba saindo como uma vilã da história. Ah, eu fui mal na prova, eu não sou bom, eu não, né? Então, assim, quando você coloca a criança, o aluno, numa atividade prática, o errar, e obviamente que você como professor estará ali cuidando, esse errar vai ser totalmente conduzido ao contrário. Vai ser conduzido na capacidade da criança de compreender o erro e de refazer a sua estratégia e refazer o processo de forma lógica e correta, de forma que ela não se sinta mal com aquilo. Não, veja, não é uma questão de que as provas não servem, mas é uma questão de dar novos valores, né? Como por exemplo ao erro. E por fim a motivação. Então a realização, a construção de algo é algo que motiva as crianças, os adultos, todos nós. Pessoal, foi um grande prazer trabalhar com vocês, espero que desfrutem ao máximo, quero poder colaborar com vocês nos chats, contem comigo e até breve. Um grande abraço.